Você já teve aquela sensação estranha de que não importa o quanto você se esforce, parece que está sempre no mesmo lugar? Ou talvez você já tenha percebido que sua vida virou uma sequência de dias tão parecidos que você nem consegue mais diferenciar segunda-feira de quinta-feira. Talvez você tenha tentado de tudo, novos hobbies, cursos online, promessas de ano novo, mas depois de algumas semanas você sempre volta para os mesmos padrões, as mesmas rotinas e aquela sensação de estar preso num loop infinito. E o pior não é isso. O pior é ver o tempo passando e perceber que você está há anos fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas conversas e enfrentando os mesmos problemas, como se estivesse correndo em círculos. Olha, eu preciso te dizer uma coisa. Essa estagnação não é culpa sua. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Existe um algoritmo invisível operando na sua vida e eu vou te revelar exatamente como você pode quebrar esse ciclo nas próximas 72 horas. Cara, eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava começando a minha carreira, eu me vi completamente preso numa rotina que parecia não ter saída. Eu lembro de estar um dia indo para o trabalho, na minha motinha. Naquela época eu trabalhava a cerca de uns 35 minutos de distância de casa. Tava mais ou menos uns 30 quilômetros por aí. E eu me lembro de fazer essa mesma rotina por volta de 1 ano e meio. E um dia, quando eu estava lá em cima da moto e refletindo sobre a vida, me deu um estalo. Foi como se eu tivesse acordado de um transe e percebido que o último ano da minha vida tinha sido praticamente idêntico dia após dia. Eu acordava no mesmo horário, tomava banho, tomava café, ia para academia, pegava o mesmo caminho para o trabalho, trabalhava, conversava com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos, ia para a faculdade, voltava para casa e repetia. Repetindo isso como um robô dia após dia, semana após semana. E o mais assustador disso é que eu nem tinha percebido que eu estava preso nesse ciclo. É como areia movediça. Você vai afundando tão devagar que só percebe quando está enterrado até o pescoço. E você já parou para pensar que o nosso cérebro foi literalmente programado para buscar e manter padrões? Nosso cérebro adora rotinas porque elas economizam energia. Quando você faz algo repetidamente, o seu cérebro cria atalhos neurais que tornam aquela ação quase automática. É por isso que você consegue dirigir para casa sem nem pensar no caminho. É por isso que você pega o celular e abre o Instagram sem nem perceber. E como o nosso cérebro faz para manter esses padrões? Simplesmente criando uma resistência enorme a qualquer mudança. Aquela preguiça de começar algo novo, aquela voz que diz deixa para amanhã, aquela sensação de desconforto quando você tenta mudar uma rotina, tudo isso é o seu cérebro lutando para manter o status quo. Mas a verdade é que ninguém conta é ainda mais reveladora. 95% das nossas ações diárias são automáticas, baseadas em padrões que estabelecemos no passado. Sim, 95%. Ou seja, você está vivendo no piloto automático quase o tempo todo. E o pior disso é que esses padrões foram estabelecidos não necessariamente pelo que você quer hoje, mas por decisões aleatórias que você tomou no passado, influências externas ou até mesmo por puro acaso. É como se você tivesse programado um algoritmo para sua vida há anos atrás e agora você está apenas assistindo ele rodar sem nem perceber que você tem o poder de reescrever o código. Às vezes, quando eu percebia que eu estava preso nessa rotina, eu sentia aquela ansiedade física, sabe? Aquela sensação de peso no peito, como se tivesse uma pedra me pressionando. Aquela inquietação de saber que a vida está passando e eu estou desperdiçando o meu potencial. Mas eu sentia isso até que comecei a tentar sair desse estado e comecei a estudar formas de sair disso. E através dessa pesquisa eu consegui entender os padrões matemáticos da estagnação. Eu descobri que existe uma fórmula que explica por que nós ficamos presos em ciclos constantes. Que a maioria das pessoas passa 80% da vida seguindo rotinas estabelecidas nos primeiros 20% dela. Que a estagnação não é um estado, mas um processo que se intensifica com o tempo se não for interrompido. E o mais importante, eu percebi que essa sensação de estar preso é compartilhada por praticamente todo mundo, mesmo aquelas pessoas que parecem ter vidas super dinâmicas nas redes sociais. Porque não importa quanto sucesso você tenha, se você não entender esse algoritmo invisível, você vai acabar preso em algum tipo de loop. Mas uma coisa que eu preciso enfatizar aqui é que o problema não é ter rotinas. O problema é quando as rotinas começam a ter você. Beleza, estando equipado com essas informações importantes, eu lembro que um dia, enquanto eu estava fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia todos os dias, eu tive um insight que mudou completamente a minha perspectiva sobre a estagnação e mudança. Foi quando eu descobri, navegando num fórum do Reddit sobre produtividade, uma lei matemática fundamental que governa praticamente todo o universo, mas que eu nunca tinha ouvido falar antes.
a lei da variável x. Pensa comigo, em qualquer equação, quando você muda uma variável, o resultado inteiro se transforma. E não importa quão complexa seja a fórmula, uma única mudança pode alterar completamente o resultado final. E foi aí que eu entendi que, para quebrar um padrão de estagnação, você não precisa mudar tudo na sua vida. Você só precisa identificar e alterar a variável x correta. É como o Butterfly Effect, ou mais conhecido aqui no Brasil como o efeito borboleta, que, explicado de forma bem rápida, esse conceito vem da teoria do caos, da matemática e da meteorologia. E basicamente diz que pequenas alterações nas condições iniciais de um sistema podem gerar consequências enormes e imprevisíveis no futuro. Ou seja, uma pequena mudança no início de um processo pode gerar resultados completamente diferentes no final. A metáfora clássica é que uma borboleta batendo asas aqui no Brasil poderia, teoricamente, alterar padrões de vento que eventualmente causariam um tornado no Texas, sei lá, daqui a 20 anos, e só por conta daquele bater de asas. Esse é o poder da variável x e é assim que funciona a quebra de qualquer estagnação. Eu estava tentando mudar tudo de uma vez quando, na verdade, eu precisava apenas identificar aquela única variável que, se alterada, mudaria todo o sistema. Aquele ponto de alavancagem que, com o mínimo de esforço, gera o máximo de impacto. Essa revelação foi libertadora. Eu percebi que eu não precisava de uma revolução completa na minha vida. Eu precisava apenas encontrar e alterar a variável x correta. Aquele pequeno elemento que mantinha todo o sistema de estagnação funcionando. E você? Já parou para pensar como essa ilusão de que preciso mudar tudo te paralisa e te mantém exatamente onde você está? Como ela te impede de dar até mesmo o primeiro passo? Depois desse insight, eu comecei a pensar em como aplicar isso na prática. E eu acabei descobrindo alguns passos que funcionaram muito bem para mim naquela época e que podem te ajudar também se você está passando por algo parecido. Primeiro, você pode fazer uma série de perguntas recursivas para identificar a sua variável x. Quando eu estava tentando sair daquela estagnação, eu percebi que eu precisava encontrar a variável x, aquele elemento que, quando alterado, mudaria todo o sistema. O que funcionou para mim foi fazer uma série de perguntas, começando com o que me mantém estagnado e depois continuando com o porquê para cada resposta, pelo menos 5 vezes. Por exemplo, eu me perguntei o que me mantém estagnado e a resposta foi: eu não tenho energia para mudar. Por quê? Porque eu estou sempre cansado. Por quê? Porque durmo mal. Por quê? Porque eu fico no celular até tarde. Por quê? Porque é o único momento do dia em que eu sinto que tenho controle sobre o meu tempo. No meu caso, a variável x não era a falta de energia, nem o sono ruim, nem mesmo o uso do celular. Era simplesmente a sensação de falta de controle durante o dia. Essa era a raiz que eu precisava tratar. E se você fizer esse exercício honestamente, vai encontrar sua própria variável x, aquele ponto que, quando alterado, pode mudar todo o sistema da sua vida. Como segundo ponto, dá para fazer uma intervenção mínima viável por 72 horas. Uma vez que a variável x foi identificada, eu percebi que precisava fazer a menor intervenção possível que alterasse essa variável. A chave aqui é mínima. Quanto menor e mais específica for a mudança, mais fácil é implementá-la. No meu exemplo, a intervenção não foi vou dormir melhor ou vou usar menos o celular. Foi algo como vou criar 15 minutos de tempo totalmente sob meu controle durante o almoço, todos os dias. E aqui vem algo muito interessante que eu notei. Bastou manter essa pequena intervenção por apenas 72 horas, não 30 dias, não uma semana, apenas 72 horas, que por algum motivo esse parece ser o período necessário para que uma nova variável comece a afetar todo o sistema. Isso me mostrou que, enquanto eu achava que precisava de uma transformação completa, na verdade bastava uma pequena mudança sustentada pelo tempo certo para começar a desestabilizar todo o sistema de estagnação. E terceiro, algo que funcionou muito bem foi deixar o efeito cascata acontecer naturalmente. Depois das 72 horas iniciais, eu comecei a notar pequenas mudanças acontecendo naturalmente em outras áreas da minha vida. Era como se o sistema estivesse se reorganizando em torno da nova variável. O que funcionou para mim nesse momento foi fazer algo contraintuitivo. Eu não tentei controlar essas mudanças secundárias. Eu deixei elas fluírem naturalmente, apenas observando e notando como aquela alteração na variável x estava afetando todo o resto. Isso foi um game changer para mim, porque me mostrou que a mudança real não acontece por força bruta, mas por entender e trabalhar com os padrões que governam os nossos comportamentos e rotinas. Além disso, isso me ajudou a superar aquela sensação de que eu precisava de algum método megalomaníaco para ter alguma mudança real. Porque eu vi que as mudanças mais poderosas começam quase imperceptíveis, mas elas se amplificam com o tempo. Mas agora, me responde aqui nos comentários uma coisa.
qual você acha que é a variável X que está mantendo você preso no mesmo lugar? O que aconteceria se você alterasse apenas essa variável por 72 horas? Hoje, olhando para trás, eu percebo que aquela sensação de estar preso num loop infinito era apenas um sinal de que eu não tinha entendido a matemática da mudança. Cara, eu ainda tenho dias em que eu caio em padrões antigos e rotinas que não me servem mais. A diferença é que agora eu tenho as melhores ferramentas para identificar e quebrar esses padrões antes que eles se tornem prisões. O que eu aprendi é que a vida ela não é uma linha reta ou um círculo fechado. Na verdade, ela é uma espiral e nós podemos passar pelos mesmos pontos, mas sempre em um nível diferente, sempre com uma nova perspectiva e sempre com mais conhecimento. E se você está se sentindo estagnado agora, eu quero que você entenda uma coisa. Essa estagnação não é um estado permanente. É apenas um padrão matemático que pode ser quebrado quando você identifica e altera a variável correta. E talvez esse momento de frustração seja, na verdade, o catalisador perfeito para você descobrir sua variável X e transformar completamente a sua trajetória nas próximas 72 horas. Algumas das transformações mais impressionantes da história começaram com uma única variável sendo alterada. Einstein não revolucionou a física mudando tudo. Ele apenas questionou uma única variável, a constância do tempo. Thomas Edison não inventou a lâmpada do zero. Ele encontrou o único material que funcionava como filamento depois de testar milhares. Isso não significa que a mudança seja fácil ou instantânea. Significa que ela é possível e matemática. Segue padrões que, uma vez entendidos, podem ser utilizados a seu favor. Eu não sei exatamente o que está te mantendo preso em padrões que não te servem mais. Mas eu sei que você tem a capacidade de identificar a sua variável X e alterá-la por 72 horas, iniciando uma reação em cadeia que pode transformar completamente a sua realidade. E lembra daquela sensação de estar preso num loop sem fim? Hoje eu entendo que não existem loops perfeitos na natureza. Existem apenas espirais que, vistas de cima, parecem círculos. A questão é que você está numa espiral ascendente ou descendente. Então, se você se sente estagnado, talvez seja o momento perfeito para aplicar a matemática da variável X e observar como uma pequena mudança sustentada por 72 horas pode quebrar qualquer padrão de estagnação. Me conta aqui nos comentários qual você acha que é a sua variável X. Qual é aquele pequeno elemento que, se alterado, poderia mudar todo o sistema da sua vida? Eu quero conhecer a sua perspectiva e como você pretende aplicar essa fórmula. Por mais que pareça que você está preso num loop infinito agora, em sistemas complexos, pequenas mudanças na variável certa podem gerar transformações exponenciais que parecem impossíveis até acontecerem.